Bom dia, bom dia, bom dia. Estamos ao vivo, quarta-feira, 8 horas da manhã, última semana do ano. Fechando com chave de ouro, hein? Só live violenta, só live com muito conteúdo para vocês. Bom dia, gente. Tudo bem, gente? Nossa Senhora, aqui todo dia, quando eu começo a live, eu sou recepcionada de tantos barulhos. Só faltou a Zoe latir agora. Bom dia, gente. Bom dia, Isabela. Bom dia, Francine. Bom dia, Laís. A Laís entrou aí. Bom dia, gente. Quem está entrando agora no nosso canal e nunca se inscreveu, se inscreva lá no nosso canal, Mical Estival. Aqui no YouTube, mical.estival, vocês vão ter aí, ó, conteúdos diários e de muita qualidade. E com novidade, porque assim que eu estiver trazendo alguma atualidade para vocês, vocês em tempo real vão estar recebendo. Por exemplo, em janeiro nós estaremos abrindo a nossa turma Mapeando a Cobrança Escolar. Então, quem estiver fora do nosso canal, quem estiver fora das nossas redes, nem vai perceber. Depois a turma fecha, aí fica aí, doutora Mical, quando que você vai abrir aí? Eu não vou saber mais, porque a demanda de turmas eu faço à medida que o meu tempo vai se organizando, que eu entrego à turma o resultado prometido, tem meu escritório ainda, tem a minha vida pessoal, então eu não posso sair fazendo uma programação tensa. Então aproveita, quem não se inscreveu, vai lá no nosso canal e se inscreva. Não deixe de se inscrever, é agora o momento, porque depois, ó, você vai perder o melhor canal informativo, o único canal que fala todos os dias sobre cobrança escolar. E quarta-feira, 8 horas, é hora de falar sobre cobrança escolar na prática. E na rotina desse canal nosso, a quarta-feira a gente conversa com alunos, os novos alunos, os antigos alunos, a gente bate um papo com o pessoal do software, com o pessoal da ferramenta, e hoje nós vamos bater um papo com ninguém menos, com ninguém mais do que a Laís. Laís veio trabalhar comigo há 6 anos atrás e ela mal sabia digitar. Realizava um trabalho em outras empresas, em outras áreas. E eu vou contar a verdade para vocês, ela sabe disso que eu vou dizer para vocês aqui. Eu fiquei 3 meses falando assim, eu vou dispensar a Laís. Não, vou dispensar a Laís, eu não aguento ensinar a Laís mais. Vou dispensar a Laís. Agora não vale ficar aqui ouvindo eu falando com ela e depois ficar mandando direct falando que vai levar a Laís não, né, Francine? De jeito nenhum, né? Porque isso já aconteceu, não já? Diversas vezes. Às vezes eu mostro as minhas meninas aqui, as profissionais mais antigas, quando de repente elas estão recebendo direct. Ah, vem trabalhar para mim, eu cubro a oferta do doutora Mical. Mas não cobre a oferta de conteúdo. Esse foi 20 anos de chinelinho, gastando dentro das instituições. E eu faço trabalho dentro das instituições, dentro dessa rotina há 20 anos, entendendo qual a necessidade do gestor. O que o gestor precisa? Qual que é a realidade do dia a dia dele, em que nós temos que identificar os serviços, os produtos dessas operações para serem oferecidas de forma pontual, tanto para a resolução dele, quanto para o faturamento do nosso escritório. E a Laís, nesses 6 anos, vem se profissionalizando, crescendo, adquirindo um conteúdo vastíssimo. Agora, então, dos últimos anos, agora da pandemia para cá, que nós tivemos a obrigação de sermos melhores ainda do que já éramos, de levar esse conteúdo de forma digital para vocês, isso nos obrigou a nos tornarmos pessoas mais informativas, mais estudiosas, com maior nível de aprendizado. E ela foi essa menina que mesmo 3 meses eu falando que ia dispensar, ela nunca desistiu. Tentou se profissionalizar cada dia mais. E olha que eu não jogo desafio pequeno para a Laís de jeito nenhum. Agora mesmo ela está aí com um pepino novo para 2022 e é outro desafio para ela crescer enquanto profissional. Vamos chamar a Laís, Francine? Pessoal, enquanto a Fran chama a Laís, coisa para vocês. Se vocês quiserem fazer perguntas durante essa entrevista com a Laís, se quiserem tirar suas dúvidas, passar assim um aperto na Laís,
Pode apertar, Laís. A Laís é obrigada a aguentar pressão, hein, Laís? Bom dia, Bom dia, Laís. Se apresenta aí pra gente, pro pessoal. bom dia, gente. Meu nome é Laís, como já foi falado. Eu trabalho nesse departamento juntamente com a doutora Mical há 6 anos, né? Um pouquinho mais de 6 anos. Entrei no departamento para fazer negociação, realmente. Entrei, como a doutora mesmo falou, sem saber de nada e caminhando, patinando, né? Mal sabia digitar realmente, eu tinha muita dificuldade, muita coisa. E no meio desse caminho, a doutora investiu muito em mim, né? São vários cursos, vários treinamentos que acabaram dando certo. Eu acho que eu acho não, eu tenho certeza que eu dou certo muito hoje no meu departamento. Laís, fala um pouquinho o que que você fazia antes de vir para a cobrança, quando você teve que se deparar aí com esse desafio. O que que você realizava? Antes de fazer cobrança no escritório, eu trabalhei como arquivadora, que não tinha nada a ver. Eu trabalhava com digitalização e arquivamento de documentos para a Caixa Econômica Federal. E posteriormente eu fui fazer cobrança, né? Por incrível que pareça. E eu fazia cobrança de cursinho, mas não era tão específico. Então, quando eu entrei na Estival, quando eu fui chamada, eu pensei assim, nossa, vai ser super tranquilo, porque eu já faço cobrança, né? Então, a minha cobrança vai ser normal. E quando eu entrei, eu tive muita dificuldade, porque eu ouvia algumas coisas jurídicas que eu não tinha nem um passo de conhecimento, porque não era o meu mundo, né? Então eu fui ouvindo e fui tentando, e aí eu patinava muito porque eu sofria muito. Eu queria ser boa, mas eu não tinha conhecimento. Eu achava que a minha cobrança genérica, aquela clínico geral, ia resolver. Então eu chegava, eu batia. No primeiro mês, nos 2 primeiros meses, eu não fiz um acordo, né? Então, Foi por isso o mesmo. desejo de ser mandada, Eu de falava, quase vamos mandar ser a Laís mandada embora. embora, meu Deus do céu. Não vai dar certo. Pois é, mas é porque a cobrança que eu fazia, ela era geral mesmo. Eu não tinha um direcionamento, eu não sabia o que fazer. Laís, você fazia cobrança para esse cursinho nessa época? Via que empresa? Jurídica, advogado, pela escola? Como é que você Não, entrou nesse processo de era, cobrança? era dentro da própria instituição. Eles me contrataram porque eles estavam querendo abrir um espaço dentro da própria escola. E aí eu cheguei lá e eu fui franca. Eu falei, olha, eu nunca fiz cobrança. Eu trabalhava em determinada área com arquivamento. Eles falaram, não, eu nunca vou esquecer. Eles falaram assim, não, não, é normal, é só ligar e cobrar. E era um cursinho preparatório. Então a própria escola não tinha conhecimento do que era fazer a cobrança escolar. Eles simplesmente falaram, não, você pode ligar e vai cobrar. É normal, você vai ligar e eles vão me pagar. E não foi isso que aconteceu. Tinha muitos pais que iam postergando, como todos, né? E a gente não, eu na época não tinha o conhecimento de como fazer. E, ô, Laís, me fala uma coisinha. Quando você entrou nessa instituição, eles tinham software, como é que você fazia o controle da cobrança, o histórico? Tinha algum passo a passo que a instituição fazia? O pai chegava, pagava com desconto, sem desconto? Como que era lá dentro essa cobrança? Não, a cobrança lá ela era feita num papelzinho. Eles tinham o Excel, mas eles nem Papelzinho. forneciam. Papelzinho é ótimo. Era uma folhinha assim de A4. Eles não forneciam para a gente nem a planilha do Excel. Eu acho que com medo da gente mexer em alguma coisa, não sei, por falta de experiência. Eles forneciam uma folha. Durante o dia, você tinha que fazer determinado número de ligações. E aí você colocava a informação na folha e devolvia para a supervisão. Então, aí no próximo dia, se você ia ligar para a mesma pessoa, você nem lembrava, porque são tantos nomes, né? E rodava a cobrança. Quando chegava lá, cobrava o valor original. E Laís, quando eles faziam esse processo de recuperação do crédito, aí de forma tão amadora, né? Você tinha assim visão do pai que entrava na instituição, voltava lá para pagar, se era aquele que era que só pagava quem era em atraso, ou inadimplente, você acha que a escola conseguia? Como que você percebia o resultado dessa inadimplência lá? Olha, para ser bem franca, eu não percebia resultados.
né? Até então, na época eu não era comissionada, eu apenas fazia as ligações no intuito que os pais realmente fossem até a instituição. Então, eu não tinha acesso ao que vinha. Eu ficava dentro de uma salinha fechada, eu não tinha, quando chegava lá, quem recepcionava e quem atendia era o pessoal da recepção, e o pessoal da cobrança não tinha contato, eu só tinha que ligar fazendo a cobrança para ver se eles iriam lá, porque até então, na época, nem fornecia o boleto. Eles falavam assim: ó, eu já forneci o boleto para o senhor uma vez. Se o senhor quer pagar, o senhor tem que vir aqui. Acredito eu que pouquíssimos pais iriam até lá para fazer isso. Verdade. Porque se eu tenho que deslocar, porque se a empresa quer receber, por que não mandar um boleto? Por que não mandar um link de pagamento? Não Por que não facilitar. enviar um boy? E isso eles não facilitavam nesse cursinho. Inclusive um cursinho que eu vi que fechou em Goiânia. Porque, Fechou gente, já. fechou tem tempo. Mas eles não facilitavam em momento nenhum para o cliente, né, para o pai. E eu cobrava muitas vezes do ano vigente, né? Então Uhum. o aluno estava ainda dentro Quer da dizer que casa, os ainda anos estava no anteriores cursinho. ficavam esquecidos, Laís? Tinha algumas vezes durante a semana que a gente fazia, mas não era intensificado, não. Laís do céu, o pessoal tá gostando, que tá subindo curtidinha, não tá, Isabela? Que Então, eles estão maravilha! gostando. E deixa eu te perguntar, a inadimplência, você disse que 6 anos e pouco, tá quase 7 anos comigo, na realidade. Então, há 7 anos atrás, a inadimplência da escola era grande? Já incomodava a escola? Incomodava, mas eles não viam como hoje, né? Hoje eu acho que nesse processo, até pelo conhecimento, eles estão vendo mais a necessidade de recuperar o crédito, né? Não é nem de efetivar a cobrança, porque eu acho que a cobrança ela é diária ali, mas recuperar o crédito. A inadimplência escolar, hoje eu vejo que sempre foi muito grande, mas ela nunca foi dado o devido valor, né? Os gestores, os professores pensavam assim: não, ele não pagou, a gente perdeu esse crédito. Quando na realidade não, né? O crédito ele existe, a gente precisa recuperar de alguma forma. E hoje, Verdade. com tanto conhecimento, a gente sabe que tem grandes meios e bons meios de resolver. Não precisa ser nada vexatório, não precisa ser nada Hostil. constranja o pai. E sim, é uma cobrança, o débito existe, assim como qualquer outra instituição, e precisa ser pago. Né? A gente está aqui realmente nesse departamento para conciliar a melhor negociação, tanto para a escola, quanto para o pai, quanto para o escritório, porque quando a gente vai negociar, a gente não precisa ver, não pode só ver o lado do pai, né? A gente tem que ver o nosso lado, o lado da instituição, ver o que a instituição espera da gente, porque a gente possa fazer sempre um pouco mais. Se a gente entregar também o que eles Exatamente. esperam, Não pensa o vai, quê? com Isso. certeza. E durante esses 7 anos, Laís, me fala, como que você vem percebendo o crescimento da inadimplência, até pelo nível de cobrança que a gente recebe aí na Estival Advogados? É justamente pelo nível, né? Porque quando eu entrei aqui, com o passar dos dias, eu fui para cadastros. Com cadastro, no início, antes eu cadastrava aí a cada remessa 20 contratos, 15 contratos. Há 20 dias atrás eu cadastrei 300 contratos. Então Exato. grandioso, o E número tem, é e tem grandioso. como cadastrar, Laís, agora, um por um? Não Qual foi o consigo. salto? Gente, eu sofria, mas eu sofria um por um. E agora, graças a Deus, a gente faz por remessa, né? Porque você já imaginou eu fazendo 300 contratos dentro de um sistema? Impossível. Menos de um mês aí eu não ia conseguir, porque são muitos dados, né? Vem uma gama de informações que a gente precisa alimentar em cada campo para que o sistema funcione, para que eu consiga acionar SMS corretamente, e-mail corretamente, para que a Facilitou ligação no muito. meu discador corra normalmente. Então, hoje eu consigo fazer numa planilha a importação para dentro do sistema que não dura 3 minutos. É uma delícia, não é, Laís? Esse foi Ah, é um maravilhoso! salto gigantesco, porque às vezes a Foi. gente vai criando objeções e aí a gente dificulta processos que na realidade são tão fáceis. Não é porque vai ser difícil mudar. Não, é você que pôs a dificuldade na sua cabeça. Tenta, vamos lá, vamos melhorar, vamos colocar essa dificuldade para ser superada, que logo se torna rotina na nossa vida. E me fala, Verdade. você hoje
no processo de cobrança, na frente mesmo, né? Já treinou muitas meninas para mim, treina até hoje. É a pessoa que hoje, além de comandar, né, comandou o departamento de cobrança, que hoje você já não está no dia a dia com o devedor, mas está no dia a dia da frente do escritório. Como que você entende a dúvida mais que eu mais escuto dos meus alunos? Doutora, como convencer um pai que não quer realizar o pagamento? Na verdade, não é nem convencer, é mostrar para ele o benefício da negociação, né? Porque convencer é fácil. Talvez eu convença ali no momento e ele não entenda e se sinta manipulado e em determinado momento ele deixe de cumprir o acordo. É o que já vi acontecer várias vezes. Mas quando você mostra o benefício, fala, pai, olha, hoje existe o débito tanto, com o passar dos dias ele vai ficar tanto. E caso não tenha o pagamento, vai ter bloqueio, vai ter busca, o senhor vai ser constrangido, porque para mim seria um constrangimento, de repente, chegar a minha folha de pagamento com um bloqueio de 30%, 10% que seja do meu salário. Então, é mostrar para ele realmente que o melhor caminho é a negociação. Eu estou aqui para abrir portas. Eu vou tentar no parcelamento, caso ele disponha, né, da opção do parcelamento, caso ele disponha um cheque, caso ele disponha um cartão, eu ainda vou lutar ainda mais por ele, para que ele tenha uma negociação que caiba dentro do orçamento dele, mas sem me atingir, até porque eu tenho um resultado que eu preciso entregar mensal para a minha instituição. Então, caso ele Lógico. queira um desconto, eu vou tentar também, né, para que viabilize a vida dele e viabilize a minha, né? Mas fazendo ele entender que não é, que eu não quero convencer, eu quero mostrar para ele que é o melhor caminho, né? Até porque, por exemplo, ontem teve um pai que ele era meu cliente, fiz com ele 2 negociações e agora ele está devendo o terceiro ano na mesma instituição. Há semanas atrás eu liguei informando, olha, existe o processo, já tem o pedido de restrição veicular do senhor. Ele desacreditou, né? Ele deu aquela risadinha e falou assim, não, Aham. deixa para o ano que vem. É. E ontem acabou que ele, numa viagem, teve um veículo preso. Ai, que Então, ele desagradável. deveria ter me Férias, hein? ouvido. Que Férias, férias! hein? Que Então, eu férias. apresentei para ele o benefício, né? E talvez o pai, por desacreditar do trabalho, não que ele não conheça, ele já conhece meu trabalho, porque ele é meu cliente há 3 anos. Uhum, Ele só não verdade. deu a atenção devida no momento certo. Então, é mostrar para eles, pai, olha, me dá atenção. Eu estou tentando te ajudar, na verdade. Porque o meu intuito, quando eu faço a ligação, é ajudar tanto ele quanto a instituição. Verdade. Essa é a meta da nossa ligação, né? Tentar conciliar Sempre. as duas partes e ambas saírem satisfeitas nessa relação. E Laís, hoje, quando você fala de processo de cobrança, né, de ligar, de é, ter uma lista de pais na sua rotina ali naquele processo, o que você entende que é mais desafiador para quem está começando agora? O escutar. Por quê? Porque eu estou conversando com você, estou te escutando, estou te compreendendo. Mas uma pessoa recém-chegada, ela vai ter esse feeling de entender e ouvir além do que a pessoa está falando? Então, o processo de recuperação de crédito, ela começa lá na escola, né? Lá com os documentos e vem caminhando até chegar em mim. Porque eu sou o fim dessa negociação. Então, eu preciso estar atenta aos sinais que o pai vai me dar. Aqui no escritório, a gente faz a cobrança ativa. Então, eu ligo para os pais. Então, além de ligar, eu preciso estar atenta ao que ele vai me passar. Porque se eu ligo e só ouço, ele fala lá para mim, ah, Laís, eu tô com problema e tal, e a minha empresa tá assim e tal. E aí a pessoa fala, vira pra gente e fala assim, nossa, eu liguei para ele, ele falou que a empresa tá ruim, mas ele não tem previsão de pagar. Eu falo, oi, espera aí, ele tem uma empresa. Vamos buscar. Porque se
nesse meio extrajudicial eu não consegui, eu vou conseguir lá na frente, judicialmente, porque ele me falou que ele tem uma empresa. Ele me falou que ele está viajando em tal lugar na fazenda dele. Então, escutar é uma das maiores dificuldades, porque elas têm dificuldade em escutar, consequentemente, elas têm dificuldade em falar. Muitas das vezes elas falam e não são compreendidas e não se preocupam em perguntar se foi de fato compreendido aquilo que ela precisa expressar. Então é importante na ligação falar, pai, olha, a nossa negociação foi assim, o senhor confirma? Confirma datas, confirma valores para que você seja devidamente ouvido, para que o pai tenha a lembrança que foi falado realmente isso. Porque se você dispara a falar e ele dispara a falar também, um ouve, o outro não ouve, a negociação ela morre aí. Porque não teve uma linha de conhecimento, não teve uma linha de conversa bacana para que um entenda a necessidade do outro. E, Laís, tem uma das coisas que você falou sobre o ouvir, né, que é importantíssima, porque ouvir é agregar informação, é tornar esse processo mais assertivo na comunicação com esse pai. E aí eu fico pensando o seguinte, quando a gente vai contratar meninas aqui no escritório, o ouvir é fácil? Não é fácil. É fácil identificar esses profissionais, treinar isso? Na verdade, não. Não é fácil. A gente hoje tem uma pessoa, né, específica que faz essa primeira seleção e o processo, ele não é fácil, mas ele não é impossível. Tem o caso de uma moça que recém-chegada, ela chegou porque eu precisava de uma pessoa para fazer determinado serviço. Mas ela falava muito baixo, falava muito para dentro, ela não conseguia expressar, falar e dialogar. E ela chegou totalmente crua, eu acho que mais difícil ainda do que eu. Mas o processo ele é tão natural e ele é tão bacana, ele é tão fácil, ele é tão prazeroso quando se gosta mesmo de trabalhar na área, que ele se torna automático. Com poucos treinamentos e poucas conversas, eu já vi uma melhora nela muito grande. Ela ainda tem aquele medo, aquela insegurança que precisa ser tratada, mas ela hoje eu vejo como uma pessoa em potencial muito grande, porque ela tem a calma dentro dela, ela gosta de escutar o pai. Então, vai dar certo. É só Isso é uma treinar. grande vantagem, verdade. E treinar não pode parar, ele é contínuo. 7 anos, tem que ser 7 anos treinando. Agora, então, é uma época que eu entendi, gente, que treinar tem que ser, assim, 50% do nosso tempo. Então, hoje, eu invisto em treinamento demais para as meninas. Tem programação já para o ano que vem inteiro de treinamento com elas. Então, o treinamento não pode parar. Porque tem uma das coisas que as cobradoras, né, fazem ali no call center, eu batendo na câmera, as negociações, que empolga muito, né, Laís, que chama-se recebimento. Fala um pouquinho aí para o pessoal, como que é que funciona as entradas, qual a obrigação de cumprimento de entrada que você tem, quando eu treino vocês, olharem uma dívida, o que você tem que olhar primeiro, fala um pouquinho sobre isso. Bom, em relação à negociação, acredito que tanto no nosso escritório como em muitos outros, né? Cada departamento tem a sua meta mensal e diária, e cada menina também tem a sua meta diária, individual, diária e mensal. Então, nós trabalhamos com um quadro de metas muito bem definidos, né? Tanto para quem já está aqui há mais tempo, quanto para quem está chegando agora, porque o nosso escritório vem crescendo muito. Então, a gente divide dessa forma, até pelo grau de experiência das meninas, para que fique balanceado. Então, com essas metas, a gente tem o foco na cobrança. A nossa carteira de cobrança, ela não é fixa. Então, eu consigo hoje, uma menina mais nova, pegar o melhor banco, pegar o melhor cliente, assim como também ela vai pegar a cobrança que ela é menor, né, de um banco, de uma escola que é do setor, de repente, que a cobrança, a carteira, tem um valor menor. Então, isso possibilita muito qualquer menina atingir a meta. Porque em algumas empresas a cobrança ela é dividida. A melhor cobradora fica com a melhor
carteira. E aqui não é assim. A gente faz um rodízio igualitário, realmente para viabilizar acordos, para aumentar a chance das meninas, para aumentar a chance do escritório e da escola. Porque como a gente tem uma vasta gama de escolas, nós temos muito bancos, né? Dentro do sistema a gente fala bancos, eu preciso dar resultado para todos, né? Então, Exato. uma das nossas metas de cada colaborador é cada colaborador fazer 4 acordos diferentes, de instituições diferentes. Porque se eu tenho uma escola, eu não posso, eu tenho 20 bancos, por exemplo, eu não posso dar resultado para um banco, aquele banco que é mais fácil. Porque a senhora concorda comigo que se o banco ele tem uma cobrança menor, ele é mais fácil de cobrar? Exato. Ou Então eu se não ele é posso mais fazer atual, isso. né? Também, porque a cobrança quanto mais nova, é mais fácil de recuperar, porque de repente o pai só esqueceu. Ele não é um inadimplente, ele só esqueceu, ele pulou um mês ou esqueceu de pagar aquele mês. Então a cobrança ela é feita assim. Em relação aos nossos recebimentos, hoje eu vejo que melhorou muito, porque antes da pandemia era tudo muito clichê, a gente tinha que deslocar uma pessoa sempre, ou o pai Uhum. tinha necessidade de vir aqui sempre. Com a pandemia, tudo se renovou, né? Então, hoje, tudo é mais online, é tudo mais rápido. O Pix veio aí para ajudar demais a gente, porque Demais da tudo conta. agora é assim, pai, tá atrasado, não me passa seu Pix. Paga ali, a gente dá baixa na hora, é imediato, não tem gasto para ele, não tem gasto para a gente. Então, o recebimento, ele otimizou realmente o tempo das meninas, inclusive com a integração aí de contratos dentro do sistema, né? Porque antes a gente gastava 30 minutos para fazer um contrato, agora eu clico no botão, o contrato está pronto. Então, em É relação a diferente. contrato, é maravilhoso. Então, realmente, em relação a isso, e eu vejo o brilho, né? Hoje a gente tem uma equipe coesa. Eu falo que a gente tem uma equipe redonda. Eu vejo o brilho no olho de cada uma que fecha um acordo. Quando a nossa colaboradora Viviane fechou o primeiro acordo, o olhinho dela encheu de água. Eu falei, gente, que gracinha, né? Eu era assim, mas é muito bom, né? O escritório ele vem crescendo, o nosso departamento, que é linha de frente realmente dentro do escritório, ele melhorou muito, né? A gente conseguiu aí feitos antes não conseguidos. A gente consegue a cada mês bater meta. Tem menino batendo meta antes do dia 20, então é maravilhoso. Exatamente, Laís. E isso tudo é estímulo. Não pode deixar de estimular. O estímulo tem que acontecer durante todo esse tempo. E outra coisa, Laís, quando as meninas sentam lá na cadeira delas, elas sabem o que cobrar. Elas sabem como que se elas se comportam com relação a descontos, a honorários. E às vezes o devedor fala, me dá um desconto. Qual que é a nossa orientação principal para elas? Em relação a desconto, determinados bancos a gente já tem pré-definido. O que pode ser feito? Desconto hoje aqui na nossa carteira, vou ser super sincera, eu não gosto, e é uma conciliação entre nós aqui da linha de frente, de dar descontos. O que que acontece? O pai ele está muito mal acostumado a deixar de cumprir o Exato. ano todo, chegar no último dia do ano e falar, olha, eu quero pagar, mas eu vou pagar o original. Isso para mim não é aceitável. Então eu posso sim conciliar, conseguir um desconto, desde que esse desconto seja um pagamento à vista, né, um parcelamento, eu não consigo, eu não faço. Eu vou ser super sincera. A Francine sempre fala assim, a Laís é malvada, a Laís não gosta de dar desconto. Mas realmente, é porque eu entendo a necessidade da instituição. O que que acontece? O pai, comigo, na negociação, não só comigo, mas no nosso departamento, ele tem duas coisas para escolher. Ou ele vai escolher comigo um parcelamento que caiba no orçamento dele, mas ele vai negociar comigo o valor integral, com juros, correções, todas que são devidas, ou ele vai escolher o Honorários. benefício justo, ou ele vai escolher o benefício do desconto. Esse desconto eu vou conceder para ele sim, e é um desconto muito considerável, mas ele vai ser um pagamento à vista. Então, eu não vou oferecer os dois para o pai ao mesmo tempo. Porque a senhora concorda? Lógico. Se eu dou um desconto, por que que eu vou parcelar? Por que que ele vai me pagar à vista se no parcelamento eu também vou dar desconto?
Então, para mim não faz sentido. Ou ele Não. vai ter o parcelamento, ou então ele vai ter realmente o desconto para pagamento à vista. Exatamente. Se você dá todas as concessões de cara para o pai, daqui a pouco você está quase pagando o débito dele. Então você tem que Justamente. criar as formas de estar abordando o pai sem chegar nele com todos os descontos em mão. Se você chegar com ele e já abrir a planilha de descontos ou de possibilidade de desconto que você tem, mais a de parcelamento, aquilo se torna muito, mas muito bom para o pai e não para a gente. Enquanto o escritório, né, que eles são hoje os nossos seguidores aí que estão nos acompanhando, enquanto escritório, quando eles fazem esse acordo, eles têm que observar a questão de honorários, né? O honorário Justamente. não pode ser esquecido. O honorário é a nossa sobrevivência, Nós né? damos Porque desconto nesse honorário, Laís? jamais, 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 jamais. Eu dou desconto em muita coisa, mas o honorário, inclusive, é do honorário que sai a minha comissão, é do honorário que sai o salário da minha equipe. Então, realmente, o honorário é a única coisa que vem, de fato, para o escritório. Então, não, No não dou honorário não desconto. tem. E hoje, Laís, nós temos também uma formatação. Vamos dar uma dica para eles? Qual que é a formatação hoje? Se tivesse hoje você cobrando aí uma dívida, faz de forma prática. Como que você hoje viria o honorário dentro dessa dívida e como que isso entraria para o escritório? Eu entendi a pergunta. Como que eu Como que viria? você, olha só, vamos ter uma dívida de 10 mil reais. Como que você negocia ela pensando no honorário que tem que entrar para o escritório? Bom, de início, a gente sempre oferece parcelamento, né, segundo a lei de execução, até porque todos os meus contratos hoje, ele tem uma execução. Então, como o honorário é a minha entrada, eu sempre uso o honorário a minha entrada. Então, suponha que o honorário aí dessa cobrança é R$ 1.700. Eu sempre vou pedir 20% a mais desse valor. Eu uso dessa forma. Porque eu vou receber o meu honorário, é a minha entrada, e ainda vou passar o valor remanescente da entrada para a escola, para que ela saiba, olha, já teve a negociação e eu recebi alguma coisa. E no mais eu faço o parcelamento do valor restante, precisando sempre que seja o menor número de parcelas possíveis. Uhum. Aquele caso de fazer mais de 6 vezes é único e exclusivo quando o débito ultrapassa aí 50 mil. Ou quando, de fato, eu já tentei de várias formas, eu já pedi um segundo contratante, eu já pedi já incluí um genitor e eu não consegui. Então, realmente, aí eu tento fazer um pouco mais. Mas o meu parcelamento, ele é sempre o menos possível, para que a escola recupere esse crédito o quanto antes. Em relação ao meu honorário, ele sempre vai vir na primeira parcela. Por quê? Porque eu preciso, inclusive, gerir todo o meu escritório. Então, esse honorário, que é o único que vai ficar comigo de fato, ele tem que entrar na minha entrada. Lógico. E se não entrar, a doutora Mical morre do coração. Fica E me brava com mata. todo mundo e te mata. Porque, gente, enquanto escritório, como que eu posso orientar a equipe a não valorizar o faturamento do seu escritório? Não tem jeito. O escritório sobrevive de honorários. Esse é o produto que mantém o escritório. Então, as meninas que fazem essa comissão de frente aí do processo de cobrança, elas têm que ter muita consciência disso. Mesmo porque é desse valor que a gente tem o pagamento das comissões delas. Então, se eu vou pagar a comissão, eu tenho que receber por ela. E desse valor ainda, nós temos que ter um valor a mais remanescente cobrado nessa entrada, porque a escola não pode ver o advogado receber tudo e não receber também um pouco a parte dela. Então tem que ter muito bem esse equilíbrio para as duas partes ficarem satisfeitas, o escritório e a escola. E ainda tem uma outra questão. Quanto mais a escola está satisfeita em recebimentos, mais cobrança ela vai te mandar. Então você não pode ser egoísta nesse processo. O que tem que ter é que as meninas da comissão de frente aí do processo de recuperação de crédito, de negociações, elas façam isso comandando o processo de cobrança. Não pode deixar o devedor comandar. É ela que comanda, porque ela sabe o intuito final dela. Qual que é o intuito final? Levar o faturamento para o escritório e para a escola. Não pode deixar as duas partes sem faturamento de entrada. E aí eu digo o seguinte, Laís, quando a gente vai fazer esse levantamento de metas, a gente faz isso pensando na dívida ou pensando nos honorários do que o escritório recebe?
somente em honorários. Somente em honorários. Porque se fosse no Exato, valor da dívida, em uma negociação bateria o valor. exato. Então, é sempre em honorários. Sempre em honorários. E O é que dos vai para a honorários que a escola, gente estimula, né? As meninas. Não justamente. tem jeito, porque você tem que contar com o faturamento que é real. Aquilo que não é seu, não adianta você contar, né? Justamente, é o que de fato vai entrar para o escritório, né? Então, eu não posso Exatamente. criar metas num valor que vai entrar para a instituição. E a gente pode dizer, Laís, que o departamento hoje, que realiza cobrança escolar, tem honorários diários, semanais, mensais. Com certeza, todo dia aqui, hoje eu criei um quadro, né, juntamente com a senhora, e a gente vai colocando carinhas ao decorrer do dia a cada contrato que chega. O contrato que vem, ele, para que ganhe a carinha do seu colaborador, ele tem que ser o contrato efetivo. É aquele que foi assinado, é aquele que foi pago a entrada. Os cheques estão aqui, se for cartão, o cartão já foi passado, se for os boletos já foram enviados. Então, o meu contrato de sucesso é aquele que vai ter a carinha ali. E se a senhora Exato. decorrendo no meio do dia, a senhora vai ver que com o passar de cada minuto vai aparecendo uma carinha, vai aparecendo um. Então, dificilmente a gente vai passar um dia aqui sem pelo menos 4, 5 carinhas ali naquele quadro. Não Então, ele pode. é diário. Semanal, somado tudo isso, a gente já tem um montante. Mensal, a gente tem a nossa meta que a gente sempre está batendo. É isso aí, gente. É um planejamento. E a gente não pode falhar no planejamento. Ora, o escritório de cobrança escolar, ele é uma empresa. O faturamento sai do processo de cobrança. Se é você sozinho fazendo, você tem que aprender todas essas dicas. Se é você com outros funcionários ou você pensando em crescer, você tem que conhecer essas dicas. Porque o treinamento da sua equipe, a consciência da sua equipe tem que ser muito grande sobre o conteúdo. Você viu quando ela conversa comigo? A consciência que ela tem do processo inteiro. É porque ela tem 7 anos? Não. É porque toda. É lógico que 7 anos faz uma diferença gigante, né? Que ela aí já adivinha o que eu penso. Ela sabe até o jeito que eu respiro. Quando eu entro no escritório, ela sabe se eu estou já chegando mais agitada, se eu estou chegando feliz da vida, se eu estou chegando brava. Ela já sabe do jeito que eu desço do carro, pisando ali, ela já me adivinha, né? Realmente. Não tem jeito, 7 anos é um casamento. Mas quando a gente vai treinar as primeiras meninas, a gente ali ó, no processo de treinamento, a primeira semana a gente já sabe se elas dão certo ou não. Exatamente por essa visão mais fria do processo de cobrança e ao mesmo tempo mais aconchegante. E aí é treinamento, todo dia, gente, todo dia. E tem uma frase que eu falo para elas: a obrigação delas é serem melhor do que eu. Elas hoje não têm que ser igual a mim ou aprender um pouco comigo. A obrigação delas é serem melhor do que eu. Só assim eu vou conseguir crescer. Se eu tiver pessoas boas como eu, boas como a Francine, boas como a Isabela, ou melhores que nós todas juntos. É assim que é possível crescer. Escola tem demais da conta. Inclusive a Laís faz captação de escola para mim. Dá uma dica aí para eles. Tanto que a captação pode ser, ó, é um processo assim de despertar mesmo. Quando você liga lá, como é que a gente faz para captar uma escola, Laís? Só dá uma A dica gente, fácil, hein, Laís? Porque senão vai uma ter que vir para o dica. canal. Então, a dica fácil, gente, assista todas as lives, porque somada a todas as lives da Mical, foi assim que eu aprendi a captar. Foi assistindo as lives da Mical. Eu comecei a captar depois das lives, né? Porque até então eu não fazia Foi. captação. E foi muito simples. Não sei, talvez pela experiência, eu ligo e faço a apresentação do escritório. E desperto neles, mostrando que eu tenho poder para falar sobre isso. Porque eu estou hoje dentro das melhores e maiores instituições do estado de Goiás. Então, quando a gente fala isso, quando eu falo e eu provo, né? Quando eu dou minha cara a tapa falando, eu sei fazer, eu vou te provar que eu sei fazer, instiga neles a curiosidade de me conhecer. Mas só isso também que eu vou falar. Exatamente. Exato. O resto tem que nos acompanhar, né? Não, Laís? Com É certeza. 7 anos de estrada aí, 20 anos daqui. Não tem jeito, gente. Olha, aprendizado é um processo que a gente vai criando no dia a dia.
E eu não posso terminar a live sem perguntar o seguinte para Laís. Laís, esses honorários diários mensais é só pelo departamento extrajudicial ou judicial? Porque hoje você é responsável pelo financeiro do escritório. E aí, a nossa rotina da entrada do escritório, ela tem que ser avaliada pelos dois ângulos. Porque o método REC é um método de trabalho preventivo, extrajudicial e judicial. Como é que funciona esses honorários diários e mensais aí, Laís, dessas duas linhas de frente? Até o momento a gente falou do nosso carro-chefe, que foi o departamento realmente de recuperação, né? Mas, em contrapartida, como eu falei anteriormente, a gente tem o departamento jurídico, que é o nosso maior aliado dentro do escritório, né? O nosso departamento, quem cuida hoje do nosso departamento é uma pessoa muito sensitiva e ela é muito inteligente. Então, a gente faz brotar o vará de onde a gente nem imagina. Então, a nossa gama, Exatamente. a gente tem aqui super balanceado. Ao mesmo tempo que entra do extrajudicial, lógico que o extrajudicial ainda entra um pouco mais, porque é mais ativo. Uhum. Mas, em contrapartida, o jurídico também, ele apresenta um resultado excelente, né? Tem Excelente. vezes aí que quase bate com o Não, o departamento. jurídico, a doutora Isabela adora ficar esbarrando e falando que ganha meta no mês, junto com as meninas do extrajudicial. E é Não, completamente possível, porque o quadro de ações e o quadro de cobrança extrajudicial é grande demais. E a nossa demais. cobrança extrajudicial não para, independente do judicial. Então, a obrigação é que os dois departamentos ofereçam honorários diários e mensais. Mas quem quiser aprender isso conosco, vai ter que se inscrever na semana que vem, na nossa Semana Empreendendo na Cobrança Escolar. Porque em janeiro nós vamos estar com novas turmas, explicando esse método REC. Teve até um aluno aí que falou, doutora, monta um curso de treinamento de equipe de cobrança, né, Isabela? Quem sabe ano que vem vai ser o ano da gente montar esse treinamento da equipe para o processo de cobrança extrajudicial. Nós não estamos parados, hein, Simone? Muita novidade vem aí. E você que está aí nos assistindo, que está aqui inscrito no nosso canal, vem para a nossa live, vem para a nossa Semana Empreendendo na Cobrança Escolar, porque começa a semana que vem, em janeiro, turma nova. Se passar, ó, perdeu a oportunidade de pegar a escola no início do ano, com contratos, ó, do processo de cobrança do ano inteiro. É agora, para janeiro. Não perca a oportunidade, não. No mais, eu quero te agradecer, querida, por esse acompanhamento, não só da nossa live, mas pelos 7 anos de tanta dedicação que você tem. Você não é uma funcionária, você não é uma parceira, você é uma pessoa que eu ganhei na minha vida mesmo. Eu tenho muita gratidão por você, Laís. Obrigada mesmo por tudo. E para 2022, Laís, tem um problema entre nós duas para resolver. Você tem que ser melhor do que eu, a Francine e a Isabela juntos. Problema seu, que jeito que você vai fazer isso, tá bom? Eu venho rompendo, com certeza eu vou conseguir. Estamos juntas. Eu te Então, um agradeço pelo abraço. convite. O convite foi inesperado, mas foi maravilhoso. Obrigada, Laís. Até a próxima, porque nós temos muitos Até. treinamentos, você viu aí, né? Nossos alunos Sim, estão esperando isso para o ano que vem. com certeza. Estamos Até aí para mais, gente. falar. Até Bom mais. dia Tchau. para todo mundo. Tchau. Tchau.